Bom, daqui uns dias vocês vão falar que esse canal aqui virou o canal do Pablo Marçal, né? Não é, bicho, isso aqui é o seguinte, ó. Eu já gosto de falar sobre esse assunto, né? Que é a reta final aí pra Prefeitura de São Paulo. A disputa tá ficando bem acirrada entre o Marçal e o Nunes, porque o Nunes deu uma crescida depois das manifestações lá, né? Mas eu acredito que isso pode ser perigoso, né? Pro pessoal da direita aí. O pessoal da direita tem que fazer uma decisão aí em São Paulo, porque se dividir muito esses votos aí entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes, né? Pode ser que o Boulos seja eleito. Então, o pessoal aí eu acho que tem que decidir entre um dos dois, ao invés de ficar nesse lenga-lenga aí. Como eu já falei pra vocês, né? A melhor opção não é nenhum dos dois. A melhor opção seria a Marina Helena, né? Pra quem é realmente de direita. Porém, né? Todo mundo já sabe que a chance dela aí é bem mínima, né? A não ser que por um milagre ela consiga ir pro segundo turno, se tiver. Eu acho que é impossível também. Mas eu acho que o pessoal chegou a hora de decidir, né? Entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Entre os dois, né? Eu acredito que Pablo Marçal é melhor. Por mais que ele pareça ter um discurso duvidoso, não sei, né? A gente nunca pode pôr a mão no fogo por ninguém, muito menos por pessoas que se candidatam, né? A política brasileira, ela é muito suja, mas o que eu acho bom do Pablo Marçal é que ele não esconde isso, né? Ele sempre tá aí criticando até o seu próprio partido, né? Eu vi uma entrevista dele dizendo uma coisa legal, que as pessoas deveriam poder se candidatar individualmente no Brasil, sem precisar de partido, porque a maioria dos partidos no Brasil são corruptos. E é muito interessante ver ele falando essas coisas, porque eu penso da mesma forma, cara. Eu acho que tem muitas pessoas que pensam da mesma forma que ele, que não se sentiam ainda representadas, né? Não dizendo que eu me sinto 100% representado por ele, porém, eu não acho ele uma pessoa ruim perto dos outros, né? Perto das opções que nós temos aí, né? Ele parece uma boa opção. Vamos assistir uma das últimas sabatinas dele aqui. Alguns pedaços aqui, né? Alguns cortes. Bom tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia a todos. Datena e Boulos, Arregões, sempre Boulos, correndo da verdade, sempre correndo de um bom jornalismo. É uma pena não tê-los aqui para vocês só responderem a verdade, né? Não tem como ser combinado aqui. Nos lugares combinados, vocês... Desde quando esse povo aí responde a verdade? Eu nunca vi. Nunca vi. Vocês vão com tranquilidade, né? Já arregaram 2 vezes e vão arregar mais vezes, quantas vezes forem necessárias, se um veículo como esse aqui, que é imparcial, convidarem vocês. Parabéns aí por serem arregões. Parece que o Boulos e os outros candidatos, né, só participam dessas coisas aí quando é uma emissora que vai a favor deles ou alguma coisa do tipo, né? Um veículo de comunicação que vai a favor deles. É impressionante isso. Parece que eles não querem se comunicar com o povo de um modo geral. Eles querem se comunicar só com a patota deles. Parece que tem medo de receber uma pergunta de quem não tá do lado deles. Impressionante isso. E aí, como é que você põe pessoas assim pra governar uma cidade toda, né? Não tá. Eles não têm a capacidade de ouvir todos. Por que eles são políticos? Não entendo. Arregões. Fizeram um visagismo no Nunes pra ver se ele parece um cara da hora. Ele tá falando grosso agora. Ele ontem no Roda Viva foi espetacular com 9 mil pessoas no Roda Viva. Quando eu fui lá, acho que tinha 500 mil pessoas de pico. E ele com 9 mil pessoas rodando e conclamando os jornalistas. Eu vou até mostrar o jeito que foi. Vocês têm que me ajudar. O Marçal não vai sentar na cadeira de prefeito. Parecia um Minion ali. Ô, Banana. Chegou o fim do seu governo. Você não tem nenhuma chance. Já acabou. Para de passar vergonha. Tá tocando 7 mil obras agora, por que não fez isso? Segundo as mentirosas pesquisas, ele deu uma subida, né? Mas eu não sei não, viu? Se são verdadeiras essas pesquisas aí. Até porque eu não acredito mais em pesquisa no Brasil, né? Só em algumas, talvez. Tá fazendo pra caramba pra cidade, né? Sem licitação, sem pedir desconto. Você acha que alguém é bobo? Eu vou te pôr na cadeia, porque eu vou fazer uma auditoria na prefeitura e ano que vem você vai pra cadeia. Tá bom, Banana? E no próximo debate no SBT... eu vou soltar uma no seu peito que você não vai conseguir mais nem olhar na minha cara, seu desonesto. Você vai ver como é que é tomar dinheiro das creches, das... Prometeu pôr o Nunes na cadeia, hein? Será que põe mesmo? Ou assim que ele vencer, os dois viram amigos? Não sei. Me espera, se ano que vem você não tiver na cadeia, você muda meu nome. Já ouvi esse tipo de discurso antes. Eu vou fazer isso e aquilo com você. Chega lá na hora H, todo mundo peida. Tomara que ele faça alguma coisa. Aí também ele falou aqui sobre o impeachment do Careca, o cabeça de piroca seca lá, vamos ver. Tinha entre uma das pautas o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Dá para concluir, é correto dizer que, já que o senhor compareceu a esse ato, o senhor é favorável ao impedimento do ministro?
ou não? O 7 de setembro é o dia da independência. Rapaz, quem não for favorável a isso já morreu por dentro já. Uma pessoa que tá fazendo o que ele tá fazendo, né? Impedir com que redes sociais funcionem no país, sabe? Qual que é o próximo passo? É impedir a gente de entrar no supermercado? O Brasil teve um prejuízo de 20 bilhões com essa rede social não funcionando aqui, né? E aí o cara, né? Quem que não é a favor de um impeachment de um cara desse, né? Acho que a população, do modo geral, é a favor, né? Só que como é que vai fazer isso? Né? Como é que faz? E aconteceu de forma vergonhosa lá em Brasília. O Lula não tinha ninguém na rua, né? Pagou não, né? Deve forçar alguns servidores para participar ali naquela... Isso? Tem foto dele abraçando 60 milhões de eleitores dele. Dá uma pesquisada aí depois. avenida e ficar gritando. Foi horrível o que você fez ali. Lula, você sabe que você não tem um povo. Ao contrário do Lula, o Bolsonaro estava com o povo. Eu deixei bem claro, né, que seria uma surpresa, porque eu estava em El Salvador. Não daria para chegar no horário, eu me esforcei ao máximo, porque a noite inteira voando. E aí eu cheguei às 15 horas, saí correndo dentro do aeroporto de Guarulhos, peguei um helicóptero, pousei na Paulista, fui correndo 5 quadras, infelizmente cheguei com o Bolsonaro falando obrigado. Nós temos mais de 200 anos de independência, mas não estamos independentes de comunistas, de ladrão, de ideologia de gênero, de abortistas, de gente erotizando criança, né? Não, mas o país tá cada vez mais por água abaixo. Não tem muito o que fazer aqui. Escola, de abusos do poder judiciário. Nós temos mais de 15 mil juízes nesse país e a gente tem uma parcela assustadora de juízes que estão comprometidos com causas e militâncias. A Corte Suprema está politizada e agora o candidato à Prefeitura de São Paulo não vai emitir opinião. Quem vai emitir opinião é o jurista Pablo Marçal. A Corte do Supremo Tribunal Federal precisa colocar um pé no freio e parar com essa politização que foi construída nesses últimos anos. Então, eu sou a favor de toda investigação contra qualquer ato. Nunca me coloquei contra isso. Cara, esses caras aí, eles vão estar sempre do lado daqueles que beneficiam eles. Por exemplo, quem que tá beneficiando eles, né? Na verba. Quem que vocês acham que beneficia eles, né? A corrupção beneficia os políticos. Então eles vão estar sempre do lado da corrupção. Eles estão do lado do sem dedo analfabeto, que é é o homem mais corrupto da história do Brasil, né? Eu sou um jurista e a minha posição é muito simples. Qualquer ato do Alexandre de Moraes e qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser apurado e investigado. E acabou. Agora, quem tem a competência para julgar isso é o Senado Federal, que eu vi que o Pacheco recebeu isso ontem. Agora, ele tem que ser homem para tocar isso. Não vai tocar. O Pacheco não vai tocar isso, minha opinião. Tinha que abrir uma CPI. A CPI é a única coisa que vai conseguir fazer com que isso daí ande. Isso se o Flávio Bolsonaro quiser assinar a CPI da Lava Toga, né? Se ele quiser. Se ele não quiser, a gente não sabe. Eu duvido que ele, com tanto comprometimento que ele tem pessoal na vida dele, que eu acho que ele depende muito do favor do judiciário, eu duvido que ele vai fazer isso. Então é simples. Eu fui lá para prestigiar, sim. Nós somos um só povo. Eu tô com vocês. Eu fiquei assustado ali na Paulista, do tanto de gente que tava usando o boné do M. Eu nem ganhei, já tô gerando renda pro povo, tanto de gente que vendeu ali boné. Quero dar os parabéns para você que é empreendedor, tá de parabéns. Infelizmente, não deixaram eu subir no caminhão, não cobrei, tá? Não cobrei de ninguém o fato de não ter subido. Só que na hora que eu sou impedido de subir, a única coisa que eu precisava fazer é, ou eu podia ir embora, ou eu podia ir pros braços do povo. E aí eu fiquei mais assustado do que qualquer carreata que eu já fui. Eu subi no guarda-rei e não acreditei vendo aquele tanto de gente. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal. Se eu não me engano, o Pablo Marçal, ele foi no meio do povo, né? Pra fazer o barulho dele lá, né? E aí parece que o pessoal que tava em cima do caminhão não gostou. Se não gostou, por que não pôs ele em cima do caminhão, pô? Porque não tinha como ele ficar lá do lado do Ricardo Nunes, que é concorrente dele, né? E aí, meu amigo, ele foi pro meio do povo e acabou talvez sobressaindo um pouco ali. Não sei, eu não assisti, tá? Eu tava meio de férias, eu me desligo da internet às vezes, né? Por incrível que pareça, a maior parte dos meus dias estão desligados da internet, né? Quando eu ligo é pra ver alguma coisa assim e tal, e vim aqui gravar, né? Mas pelo pouco que eu vi, parece que ele foi criticado ali por ter ido no meio do povo e tal, né? E aí foi criticado pelo Silas Malafaia também por ter chegado tarde lá. Inclusive ele tá falando sobre isso aqui agora, ó. O Malafaia que não gostou, eu te peço perdão. Se eu falasse que iria e não conseguisse chegar a tempo, eu seria um arregão. Eu fui. Infelizmente, como alguém tava vindo lá da América Central...
Eu acho idiota a direita ficar brigando entre eles, bicho. Tipo, Malafaia é um cara que já abraçou o analfabeto sem dedo, vocês sabiam disso? Então toma cuidado, pessoal. Se bem que o Malafaia também, ele fala umas coisas assim que só ele tem coragem de falar também, né? O brasileiro também, a maioria não tem coragem de falar o que aquele cara fala, não. Que ele tem peito, ele fala muita coisa. E as pessoas deveriam ouvir com mais atenção. Mas eu acho besteira ficar nessa discussão entre eles, sabe? Isso aí vai acabar fazendo com que o invasor chegue perto de uma vitória aí. Chegou no obrigado do Bolsonaro. Eu lamento, queria ter chegado antes. Subiria no caminhão como combinado, não falaria, porque nenhum outro candidato poderia falar, não ia nem acenar pro povo. Mas eu entendo, te peço perdão, Silas, porque você organizou, tem colocado a sua cara para bater, você sabe o respeito que eu tenho por você, mas aqui em São Paulo já tá resolvido, ajuda o Ramagem do Rio de Janeiro pra gente não perder a eleição aí com o Ramagem, hein, que senão vai dar primeiro turno pro Paz. Eu espero que o Ramagem vença também no Rio de Janeiro, né? Que a direita tome conta aí do país, né, bicho? Aí depois disso aqui ele voltou a falar a respeito do impeachment do cabeça de piroca, vamos ver. Se é isso que você tá querendo fazer, a gente tem que ir lá pro parlamento hoje, agora. Hoje é que dia? Não tá agindo. É terça-feira? Hoje é terça? Terça-feira. Então é lá, ó, o expediente dos deputados tem que marcar e pôr pressão lá. Sim. É só isso. Tá na mão deles. Quem tem competência para fazer isso não é um jornalista, não é um candidato a prefeito. Você não entendeu isso até agora. É o parlamento. O parlamento tá tão fraco que tá precisando de um jornalista cobrar um candidato à prefeitura para resolver um problema. Candidato. O parlamento tá fraco. O parlamento precisa de força. Para quê? Convoque as pessoas na porta do parlamento. São 513 deputados. E aqui vai um recado. Parlamentares, políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal só tem medo do povo. Ninguém afina pra nada, nem pra cadeia, nem pra nenhum tipo de ameaça. Eu acho que não tem mais medo do povo, não. Acho que aí ele se enganou um pouquinho. Eu acho que o povo hoje no Brasil não tem mais voz. Você consegue perceber isso como? No Brasil tem pessoas inocentes indo pro chilindró, né? Por estar com a camiseta verde e amarela e uma bíblia embaixo do braço. Não causou revolta em ninguém, esse tipo de coisa. As pessoas indo pro chilindró sem a chance da defesa constitucional, né, que é exigido pela Constituição, que todo cidadão tem o direito de ampla defesa antes de ser preso, né? Você precisa provar que a pessoa cometeu alguma coisa pra jogar ela na prisão. Não é o que tá acontecendo no Brasil. As pessoas estão indo pra cadeia sem provas, sem passar pelo devido processo legal. Vocês têm noção do que é isso? A pessoa não tem chance de se defender. E aí, o que acontece? O brasileiro não fez absolutamente nada. Ele simplesmente vê esse tipo de coisa acontecer e perde totalmente a voz. Ele não tem voz. Seja de direita, talvez de esquerda tenha mais voz que os de direita, né? E aí, veja bem o que acontece. Um homem lá, um norte-americano, né, que na verdade é africano, mas vamos chamar ele de norte-americano porque tudo que ele construiu na vida dele foi ali nos Estados Unidos, né, que é o Elon Musk. Tudo que ele construiu na vida dele foi ali, nos Estados Unidos. Então pra mim ele é norte-americano, tá, gente? Ele tem dupla cidadania, ele é africano, ele nasceu na África, mas ele mora nos Estados Unidos e conquistou tudo ali. Ele é um multi-empresário ali dentro dos Estados Unidos, né? Inclusive ele é concorrente da NASA, né? E aí chega um norte-americano, né, e consegue peitar mais o nosso judiciário ali, expor mais as coisas para os brasileiros do que os próprios brasileiros, né? Ele consegue causar mais medo no judiciário e das pessoas que estão fazendo isso do que os próprios brasileiros. Ou seja, um homem norte-americano, né, um americano, tem mais voz do que muitos brasileiros. Depois que impediram essa empresa de atuar no Brasil, há uma grande guerra contra os caras que estão fazendo isso. Sendo que essa guerra judicial deveria ter sido traçada, né? Esse pedido de impeachment, essa revolta toda entre os parlamentares, senadores e tudo mais, isso aí deveria ter sido causado bem antes, quando as pessoas estavam sendo presas sem passar pelo devido processo legal. Então você consegue perceber que um americano, ele tem mais valor do que o brasileiro. Um americano tem mais valor do que muitos brasileiros juntos. E quando é feita uma coisa contra ele, o impacto é maior do que quando é feito contra coisas piores contra brasileiros, contra pessoas que estão aqui, né? Então teve um impacto muito maior em cima do STF, por exemplo, o STF ter mexido com o Elon Musk do que o STF ter jogado pessoas na cadeia lá sem seguir o devido processo legal. É por isso que eu digo que o brasileiro não tem voz, ele perdeu a voz, perdeu a capacidade de atuar sobre esses poderes, né, no Brasil. O povo brasileiro perdeu o poder de atuação sobre esses poderes, né? Ou seja, esses poderes aí, eles já não estão mais nem aí porque o povo fala, porque eles já estão lá e o povo não pode fazer nada contra eles, né? E os senadores, os políticos que o povo elege, o povo coloca lá, também são um bando de bundão, um bando de banana que não faz nada.
Então, a gente fica assim, né? À mercê de um americano. A gente precisa saber se esse americano vai ajudar o brasileiro, porque se não for esse americano, a gente não vai conseguir nada. Ou seja, a gente tá esperando sanções de americanos sobre essas pessoas que estão cometendo esse tipo de infração contra os brasileiros. A gente tá esperando uma luz de um americano, porque dos brasileiros a gente sabe que não vai vir. Então, essa é a nossa derrota, né? A gente já tá derrotado, a gente já não tem mais voz sobre o nosso próprio país, né? O americano tem mais voz sobre o nosso país do que nós mesmos. Ou seja, é um país que já tá facilmente aberto para colonização. Para uma nova colonização aí, quem sabe no futuro, aí, a gente ser colonizado por norte-americanos, imagina. Não sei, não duvido, né? Até porque a gente tem coisas muito valiosas aqui nesse país, né? Como a Amazônia. Aí já é outro assunto. Aí nós vai entrar numa viagem absurda aqui. Vamos terminar de ver. O povo. Se vocês realmente querem fazer isso, tem que ir para a porta do parlamento e pôr pressão naqueles 513 deputados, que o parlamento já baixou a cervical faz muito tempo. Sim. É aí que está a verdade. Acho que está respondido, né? No final de semana, falou agora em El Salvador. Queria ouvi-lo sobre isso. Como foi essa agenda? O senhor não esteve com o presidente, né? O senhor confirma essa informação que foi veiculada, não foi com o presidente, mas viu alguma política, especialmente de segurança pública, que virou a grande vitrine do país? Ministro de Justiça. Isso. E é o que eu ia perguntar, se viu lá alguma política que acha viável de ser importada, implementada no âmbito da Prefeitura de São Paulo, em especial sobre segurança pública? A questão ali é de mudança de legislação, isso é caráter federal, né? Da Câmara dos Deputados. Eu fiquei assustado, porque tem como resolver. 695 dias sem homicídio num país inteiro. Você não sonha com isso, não? Eu sonho. Isso aí vai ter que fechar todo mundo o cerco contra a criminalidade. Mas aqui... é um sonho, né? No Brasil é quase que impossível, até porque o índice de homicídio no Brasil, pra vocês terem noção, ele bate na Europa inteira e na China inteira, junta todos, juro pra vocês, junta a China, a Europa inteira. Junta a Europa inteira e pega a China ali ainda. E os Estados Unidos ainda não dá o tanto de homicídio que tem no Brasil por ano. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que a gente vive uma guerra todo ano dentro do nosso país? Olha, eu duvido que na guerra tenha morrido mais gente do que tem de homicídio por ano aqui. Essas guerras que estão tendo aí. Pra vocês verem o estado de calamidade que vive nosso país. Então não tem como a gente gostar de um lugar desse aqui mais. A gente vive num lugar perigosíssimo. Que a gente não sabe, né? O povo fica só vendo novela e não sei o que. Mas se você parar pra ver as estatísticas, morre mais gente no Brasil por ano do que na guerra que tá tendo lá na Rússia com a Ucrânia, aí pode misturar Gaza com Israel, morrer menos gente do que morre no Brasil de homicídio. E vai um recado. Essa é a última geração do crime no Brasil, porque eu vi com os meus olhos que isso funciona. Por que é a última geração do crime? O crime é organizado porque o Estado é uma bagunça. E eu te provo, porque a gente paga 43% de imposto. E esses caras ainda estão devendo 7 trilhões aproximadamente. Significa que eu e você tá devendo mais de 40 mil cada um. Esse bando de vagabundo que toca esse país, mais de 70 mil políticos... Só um pouquinho. 70 mil. Esses caras, eles não sabem fazer gestão. Eles não sabem fazer economia. O Lula fez um rombo destinado para nada. Aí o Lula fez um rombo e tudo mais, aí deu um corte aqui. Que não... Tem que ser apurado e colocar a gente na cadeia. Não faz sentido. O padre lança leite, ele sabe... O padre lança leite. Que ele fica usando aquilo ali para politicagem. Deram mais preparado da cidade. Mas entre os que estão na disputa, é até vergonhoso falar que eu estou disputando com alguém, né? Eu sei que tem gente mais capacitada que eu nessa cidade, que entende mais da cidade que eu, mas não tem a coragem, não aguenta o tranco, não tem inteligência emocional para aguentar esse tanto de bandido. Não tem coragem de falar a verdade, sempre com o rabo preso, desculpa a expressão, com alguém. A maioria tá com o rabo preso com o partido, né? O Pablo Marçal tá com sorte, porque o partido dele deixa ele falar o que ele quiser. Isso aí diferencia dos outros, né? Agora, os outros não, os outros são tudo rabo preso com o partidinho deles lá, né? Eles não podem falar absolutamente nada e fica por isso mesmo. Isso não foi um sonho. Tem gente que pergunta pra mim, mas você não precisava mexer com isso. É triste uma pessoa que quer ser prefeito precisando de algo. Eu realmente não preciso. Eu sinto que é tempo de eu servir o nosso povo e eu não quero que esse negócio de PT continue, eu não quero que o Lula faça handover para Bolis, nem para Tachad. Então, eu achei muito triste o que o Valdemar Costa Neto fez com o PL, que é um acordo aqui de tirar o Salles. E eu via, como que a gente vai deixar a Prefeitura de São Paulo na mão de dois esquerdistas? Estava tudo certo. Eu entrei, embaralhei o jogo.
E agora tá todo mundo assustado, né? Eu que não tenho nenhum padrinho político, não tenho... espero que ele ganhe, bicho. É porque, tipo assim, ele representa mais o povo do que os outros que estão lá. Não tem fundo eleitoral, não tem tempo de TV, não tem rádio, não tem palanque, não tem nada. Só tem um celular poderoso, que é a nova imprensa para mim. Respeito 100% da imprensa, não respeito militante. Todos os militantes eu vou bater de frente. Meu respeito absoluto à imprensa do Brasil. Mas a gente está contaminado em todas as esferas. Então, eu estava no meu conforto e agora eu resolvi entrar para essa guerra porque o Lula tá para morrer já, com 80 anos de idade. Deus te ouça, meu amigo. Deus te ouça. Deus ouça suas preces. Por favor, por favor. Faça as honras, Jesus. Não faz sentido, né? O brasileiro vive a média de 74, você já sabe que ele tá indo muito bem aí, passando do tempo. Então eu não quero ver isso acontecendo, eu não quero que uma serpente seja levantada aqui para governar esse país. Não tem chance, né? Quando eu entrei na disputa, o Boulos tinha 37 pontos. O Boulos. Hoje ele tá abaixo de 20, pra você ter uma noção. É verdade. Porque o cara é horrível, né? O Pablo Marçal conseguiu expor quem é ele. Os outros ficavam igual bananas lá. O Pablo Marçal simplesmente conseguiu expor a podridão dos outros, né? A podridão dos outros é tão grande que se o Marçal tiver alguma podridão, se torna pequena perto da dos outros. Então, assim, os planos que eles fizeram aqui já deram errado. Agora, uma pena, porque o eleitor do Brasil precisa saber que eu consegui nacionalizar essa eleição e agora eu estou internacionalizando ela. E vou em outros países também para falar sobre São Paulo. São Paulo vai se tornar a capital do mundo até 2050 e depois eu explico como. Não faz sentido a gente não abrir os olhos e entender que o Nunes tem um secretariado completamente esquerdista e ninguém fala nada. A Marta Suplicy era secretária dele até janeiro, saiu, agora é vice do Boulos. Ou seja... O cara é totalmente centro-esquerda e outra. Pra mim eles estão tudo juntos, né? Qualquer um que ganhar ali, que não for o Pablo Marçal, vai ter algum tipo de boquinha envolvida. Porque eles são tudo amigos, na minha opinião, na minha visão, tá? Não tenho certeza, não posso dar certeza, né? Mas... o único que parece que não é amigo de todos ali é o Pablo Marçal. Populações, como eu percebi... E a Marina Helena. Que o Salles foi sacado dessa corrida, eu não vi nenhum representante do conservadorismo. Sim. Eu vi uma pesquisa que aqui em São Paulo, 63% das pessoas se consideram conservadoras. Mas como se a gente se considera conservador deixando dois grupos esquerdistas, um mais ao centro, o outro extrema esquerda, e quando você olha os 5 principais competidores, só tem eu. De direita, alguém que é conservador, que defende de fato a família, que não tem essa maluquice, essas loucuras de ideologia de gênero. Marina Helena também defende muito. Ela não defende a direita desde agora, ela defende a direita desde o princípio. Ela não tá pegando a direita só como bonde, né? Muita gente pegou a direita como bonde, né? Viu o bonde passando, subiu no bonde e foi, né? Ela não, ela já é desde o princípio, né? Aquela pessoa que já segue na tua própria vida os princípios da direita, que compactuam mais com a direita. Tipo eu, assim. Eu sei que eu não tenho cara de pessoa que é da direita, mas desde muito novo, né? Sem entender sobre política. Eu acho que ser de direita não é nem muito sobre política, é sobre princípio de vida, né? Você segue um princípio de vida e esse princípio de vida se choca com esse lado político, né? Que é a direita. Então... e eu acho que é isso que a Marina Helena também fez, né? Ela segue esse princípio aí desde o início. Eu acho que desde quando ela era muito nova e tudo mais, né? O Pablo Marçal, ele é um cara que explodiu muito rápido, né? A gente não consegue entender muito quais as origens, né? Mas pelo vídeo que eu vi lá, o Cariani foi na casa dele e tudo mais, mostrar a casa dele. Ele contou muito da história dele e da esposa dele, né? A esposa dele é a única mulher que ele teve, se eu não me engano, né? Pelo que eu posso perceber, ele é um cara que segue também os princípios aí que se choca com a direita. Então, acho que tá no caminho certo, sim. E eu acho que o povo da direita deveria acordar e sair fora desse tal de Ricardo Nunes aí, pelo amor de Deus. Esse tanto de coisa que a gente vai lutar aqui não faz sentido. Então, como eu não vi ninguém representando a gente, eu falei, eu vou ter que cair nessa aí, vou levar uma espetada muito forte, vai prejudicar as minhas empresas, vai acabar com a minha reputação, vai fazer o quê? Alguém tem que resolver o problema. Só que o eleitor de direita, ele não se sente como o eleitor de esquerda que não pensa. O eleitor de esquerda, ele é ideológico. O eleitor de direita é por princípio. O que é isso? Ideologia é um telhado. É o que eu acabei de falar. O princípio é um fundamento. E o eleitor de direita, ele é focado na liberdade. E a liberdade não tem dono. E o meu respeito absoluto ao presidente Bolsonaro, ao qual eu falo direto com ele.
A gente troca muita mensagem pelo WhatsApp. É verdade, a liberdade não tem dono. E teve uma coisa que o filho do Bolsonaro falou que eu não gostei muito não, sabe? Ah, é porque no Brasil é o bolsonarismo, sem o bolsonarismo não existe direita. Pera aí, meu amigo. Calma aí, que a direita vem muito antes do teu pai, desculpa falar, mas, né, eu achei meio ridículo a forma com que ele falou, meio egocêntrica, né? Nem parecia aqueles caras que estavam lá desde o começo, quando tinha só uma mesinha, o celular, né, e uma iluminação pra gravar, pra falar com o povo, né? Parece que subiu na cabeça, sabe? Eu acho que se você realmente é de direita, você tem que abrir espaço pra novas pessoas que estão entrando nesse movimento, pra poder ajudar isso a crescer no Brasil cada vez mais, pra chegar a mensagem nas pessoas, em pessoas diferentes, né? E que muitas das vezes tem uma imagem distorcida também a respeito do paizão dele lá, né? Então eu acho meio ridículo querer pegar isso só pra você, sabe? Tipo, meio egoísta isso. Mas é exatamente o que ele tá falando aqui. Ele sabe o respeito que eu tenho por ele. Eu nunca vou fazer o que Joyce, Dória, Frota, essa turma maluca que traiu o Bolsonaro. Primeiro, eu não devo nada ao Bolsonaro. Ele não me fez absolutamente nada que eu tivesse que prestar conta pra ele, pra você entender. Sendo bem ponderado em relação ao Bolsonaro, ele é o primeiro líder de direita que a gente tem. O negócio de direita e esquerda no Brasil sempre foi muito bagunçado, né? O Collor era pra ser de direita, mas ele foi uma direita meio estranha, né? Acho que ele não era de direita não também. Ou seja, todos esses caras que se dizem centro, pra mim, o cara que é do centro é um esquerdista disfarçado, de direitista. É um cara que, tipo assim, ele quer pegar eleitores de direita, mas ele é de esquerda. Ele segue ideologias de esquerda. Ele faz o que a esquerda quer fazer. Agora, eu não sei. Eu acho que também, tô achando que o Bolsonaro foi um dos únicos de direita no Brasil e olhe lá, né, que a hora que o cara de direita entra na máquina, no sistema ali, nosso sistema é totalmente fracassado, totalmente esquerda. Não tem... A nossa máquina já funciona de maneira esquerdista já. Extrema esquerda, né? E nada foi feito pra mudar isso. Então, eu acho que quando começar essa mudança, né? A mudança dessa máquina, eu acho que a gente vai ter algum líder de direita, sabe? Porque o líder, o nome já diz, né? O líder, ele não abaixa a cabeça pra ninguém, sabe? O líder, ele enfrenta, ele sobrepõe os seus valores acima do sistema, né? Ele não respeita o sistema, ele simplesmente muda o sistema para que o sistema funcione através das suas propostas, né? Então, na minha humilde opinião, tá? Eu acredito sim que o Bolsonaro é um cara muito popular, de direita, que conseguiu popularizar e trazer a direita, renascer a direita no Brasil, né? Acender a direita no Brasil. Só que ele não conseguiu ter tempo suficiente para transformar essa máquina e liderar como um presidente de direita, tá? Porque você vê que ele tá lá, né? Ele é cabresto do Valdemar Costa Neto hoje, né? Que eu considero centro-esquerda também. Inclusive, se aproveitou da popularidade dele para aparecer de novo, né? Se escorou no Bolsonaro, né? E o Bolsonaro aceitou isso. Então, acredito que ele tenha feito isso para talvez não ser preso, porque o sistema tava perseguindo ele, não sei por qual motivo, mas não dá pra falar que ele é um grande líder, um cara que fez uma grande mudança na engrenagem do sistema brasileiro, né, de como que a gente funciona, até porque vocês podem ver aí, né, que não teve bons reflexos aí, você vê o STF aí, né, impedindo o X de funcionar no Brasil, isso aí não tem a ver com direita, né, eu acho que um líder de direita, um dia que um líder de direita realmente pegar o país e falar assim, ó, eu vou peitar todo mundo, independente do que forem falar ou fazer, né, a gente vai ter que revolucionar esse país aqui, eu acredito que jamais aconteceria esse tipo de coisa aqui que aconteceu, de tirarem o X do ar, né, de funcionar de uma maneira esquerda ainda o nosso sistema, né. Eu espero muito que esse dia chegue, mas eu não sei se vai ser possível no Brasil, sinceramente eu não sei, mas enfim, vamos terminar de assistir aqui. Acho que vocês entenderam, não, o que eu quis dizer, vamos ver. A direita, ela não quer ser taxada de propriedade de alguém. E eu não quero assumir essa propriedade, eu acredito que tem que levantar 1000 Bolsonaros. Isso a esquerda pira ouvindo um negócio desse. A gente não pode depender de um homem, o único homem que a gente tem que depender é alguém que já morreu e ressuscitou e nos salvou, que é Cristo. Qualquer outro tem que ser nossos articuladores, suporte, tem que ser um escudo, tem que ser espada numa guerra. Então, sim, tem que aproveitar esse movimento que o Bolsonaro conseguiu renascer, reviver no Brasil, né? Querendo ou não, ele acordou muitas pessoas, né? Aproveitar esse movimento para acender várias velas no país, né? E não querer levar aquilo só pra você, né? Sim, seria muito bom se o Bolsonaro fizesse, seria. Mas como ele não tá fazendo, e eu tô liderando a pesquisa sem TV, sem padrinho, sem coligação, sem dinheiro público, sem rádio, e com todos contra mim, isso está mostrando uma fúria da sociedade. Então vai acontecer uma vingança do povo. A vingança do povo vai ser no dia 6 de outubro. Escreve todo mundo aí na transmissão com 72 mil pessoas. A vingança é no dia 6. O povo vai vingar.
Por que vai vingar? Porque se quiser continuar do jeito que tá, vota no Bananinha, que não consegue mostrar perfil. Eu que entendo de gente, ele não tem perfil para prefeito. E eu vou te falar, se eu não tivesse essa disputa agora, o Boulos ia esmagar o Bananinha, com a máquina federal, esmagar o Banana. Como eu vi que isso poderia acontecer, eu tive que parar o que eu estava fazendo para entrar nessa eleição de última hora. Não iria entrar nessa eleição. Então, terminando a resposta. O fato do presidente estar apoiando politicamente e não de coração, todo mundo sabe fazer essa leitura. E o meu extremo respeito ao Bolsonaro, defendi ele em todas as oportunidades, vou continuar defendendo até o último dia dele na vida política. E ele, mesmo me atacando, eu sei que às vezes o período eleitoral isso pode acontecer, quando acabar o período eleitoral... Eu acho que o Bolsonaro foi mais uma vítima do sistema, mano. Entrou ali dentro, acabou. Eu acho que vai acontecer o mesmo com o Pablo Marçal. Espero que não, mas eu acredito que pode acontecer o mesmo aí com o Pablo Marçal, viu? Volta ao normal todo mundo. Mesmo o Tarcísio tentando levantar um defunto, que é o Nunes. O Tarcísio está fazendo isso. O Tarcísio todos os dias, ele tenta levantar um defunto chamado Nunes. Não tem como. Um defunto chamado Nunes. Cara, o Tarcísio, ele virou... É outra bit do sistema, né? Capacho do sistema, capacho de partido, entendeu? Não existe mais aquele negócio que existia antigamente, né? Um cara se levanta pra fazer uma revolução e vai e defende suas ideias até o final, né? Hoje em dia o cara não pode defender mais suas próprias ideias, ele tem que respeitar o seu próprio partido, né? Ele tem que fingir ser aquilo que ele não é, pra não perder a boquinha, pra não perder a mamata. Então o mundo mudou muito, né? Mudou muito. De lá pra cá mudou muito. Não tem mais grandes líderes, né? Como tinha antigamente, porque esses grandes líderes, eles se levantavam acima de partido, de qualquer outro tipo de coisa, e com o apoio do povo eles conseguiam chegar onde eles queriam. Mas, mesmo com o apoio do povo, parece que os nossos líderes de hoje em dia não querem mais pôr em prática aquilo que eles falam. Falam uma coisa, mas na hora de praticar aquilo que eles falaram, a conversa é totalmente diferente, né? Eles não conseguem fazer aquilo que eles falam. E aí eles falam que é culpa do sistema, que eles vão presos, que se eles fizerem isso e aquilo, não sei o quê. E aí isso acaba amedrontando todo o povo, né? O povo acaba perdendo a força e a liberdade, né? O que é o que tá acontecendo agora. Porque um povo sem força, né, tem o seu bem de mais valor retirado também, que é a liberdade. Desculpa, eu tô meio com sono hoje, tá, gente? Mas meu ponto de vista é esse. Eu acredito que a gente tá num beco sem saída, que essa saída é tipo um muro de Berlim, sabe? Enfim. Beijo, fica com Deus.